Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Mais um domingo, mais uma live. Antes de mais nada, eu quero colocar uma vinheta para a gente iniciar o nosso momento. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, definitivamente no nosso encontro marcado. Meu nome é Jairo, sou conselheiro em dependência química e direciono esse canal Recuperação em Foco, e onde a nossa proposta é trazer muita informação, com muita responsabilidade, e trazendo integrantes para esse espaço, onde a gente bate um papo em relação à saúde mental, e também trazendo um pouco de qualidade de vida em tudo isso, né? Prazer, eu quero agradecer a todos que estão entrando, né, pelos canais que já foram divulgados, pelo Instagram, pelo YouTube e pela plataforma Facebook. E hoje trazendo Edna Cristina, uma grande conhecedora desse assunto, né, que hoje é tão falado, que é a saúde mental. Queria apresentar quem que é a Edna, mas eu faço as honras, Edna. Se apresente para as pessoas conhecerem você. Seja muito bem-vinda a esse canal. Jairo, boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer, né, falar sobre esse tema. Te conhecer, conversar com você também é encantador, né? Sua organização, suas metas, a sua apresentação. Estamos juntos, conte comigo sempre, né? Bom, enfim, eu trato desse tema, né? Que nós colocamos aí o papel do educador, né? No âmbito das comunidades terapêuticas. É um tema que eu trabalho, que eu dou aula sobre este assunto, né? A minha profissão, eu coordeno a comunidade Só por Hoje, no município de São José do Rio Preto. É uma comunidade que trabalha com dependência química, mas também com moradores em situação de rua e acolhimentos institucionais de crianças e adolescentes, né? Nós somos muitos funcionários, muitos colaboradores, nós estamos com representação em praticamente conselhos de direito, em conselhos de controle social. Acho que dos recados que ficaria aqui, né, que é impossível trabalhar com a temática da dependência química se a gente não tiver militância. Então, Sim. Né, eu acho que isso é um dos pormenores. Então, assim, eu fiz geografia, tá? Depois eu fiz pedagogia e sou assistente social. Que bacana. E depois, né, a gente se perguntava assim, como é que esses temas, eles conversam e dialogam entre si? Eles conversam, né? Porque hoje o serviço social, ele depende muito da geografia para falar de territórios e territorialidades, tá? Perfeito. Só aí, eu acredito que, falando um pouquinho mais, né, durante a live, a gente vai alcançando aí muito mais gabaritos, né, de quem que é a Edna.
Mas antes de mais nada, Edna, eu queria trazer uma questão que até inclusive eu fiquei me perguntando. O que significa o tema da música aonde nós colocamos o post para ser divulgado? Ah, tá. Bom, primeiro eu achei de uma gentileza ímpar, né? Você perguntar que música que eu gostaria que colocasse lá no post, né? Eu uso muitas músicas, né? Eu gosto das aulas, que as aulas sejam lúdicas, a aprendizagem ela fica muito melhor, né? O nível de ampliação do conhecimento favorece quando nós usamos, né? Eu gosto muito de usar pinturas, gosto muito de usar curtas-metragens, gosto muito da música. E eu pedi para você colocar a música do Rapa, Minha Alma, né? E por incrível que pareça, faz parte da minha playlist. Faz parte, né? Então, eu uso muito a música do Rapa para fazer a introdução das minhas aulas, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o início da nossa conversa. É impossível falar de dependência química se a gente não tiver voz, se a gente não lutar por políticas públicas, se a gente não tiver inquietação, desassossego, senão a gente realmente vai assistir televisão no dia de domingo mesmo, né? E o que a gente assiste, indiscutivelmente, é uma desigualdade tremenda ao acesso dessas políticas públicas, né? Nós temos muito que avançar ainda. E por isso a escolha da música. Eu acho que o rap, acho que essa coisa de se eu me calar é porque eu estou com medo, né? Sim. E o que a gente não pode é ter medo de discutir esse assunto. Eu acho que a gente tem que quebrar as questões de ordem moral e pensar mais amplamente o direito ao acesso e as políticas de direito. É isso. Eu acredito, tudo isso que você falou, Edna, eu penso que seja realmente cada dia mais fomentado. Né? Eu estava lendo alguns artigos dizendo que as políticas públicas, infelizmente, elas não são tantas assim, mas, porém, existem coisas borbulhando, né? Não está parado, esse movimento de política pública não está parado, está acontecendo. Né? Poderíamos dar um acelero nisso, mas está acontecendo. Né? Eu acho que a FEBRACT ela é uma ponte nisso também de ligação e indicação que as coisas estão acontecendo, né? Fazer uma menção aí ao Corpo Deliberativo e agradecer também você fazendo parte do Corpo Deliberativo da FEBRACT aqui conosco. Isso para mim não tem valor, viu, Edna? Fora o seu gabarito aí profissional, com mais esse conteúdo, é fantástico. Só tenho que agradecer. Tá? Imagina. Então, assim, a questão da música foi bem, bem bacana, né? Eu sempre pergunto para os convidados, porque é uma maneira de deixá-los mais tranquilos, né? Quando se fala em live, nossa, o que eu vou falar, né? Uma hora lá, o que eu vou desenvolver? Então, assim, a hora que eu ofereço isso, parece que descaracteriza, né? Então, é bem bacana isso. E as pessoas, eu acho que é uma ligação maior, né? Quando você deixa... Gera uma identidade, né? Gera uma identidade. Exatamente. Então, assim, eu gostei muito desse tema, né? Porque eu sou um conselheiro em dependência química e várias vezes eu me peguei me pensando qual que é o meu papel, né, como educador, né? E não como educador sendo conselheiro em dependência química. Qual é o meu papel como educador? Hoje, por exemplo, eu atuo diretamente, Edna, numa instituição acolhedora de crianças, né, de alta complexidade. Então, a gente se identifica aí por conta do teu lado profissional também, né, nessa instituição onde você trabalha. Então, eu percebo hoje qual que é o meu papel. Será que só o que eu falo, a minha maneira de vestir, ou a minha maneira de portar, que eles vão copiar? Ou eu preciso ser muito mais além disso como educador social, um educador, né? E aí eu queria trazer um pouco desse tema, né? O que significa esse educador para você? Essa proposta, Jairo, de falar, né, sobre o papel do educador no âmbito das comunidades terapêuticas,
eu não trago aqui o educador como um corpo profissional, né? Como um conselheiro. Estou falando, a abrangência é o que você tocou no assunto, de pensar que nós temos que ter equipes, mesmo que sejam mínimas, né? Dentro das comunidades terapêuticas, o que a gente chama de comunidade terapêutica, identidade de comunidade terapêutica, né? Eu acho que é tema para outra live, né, para pessoas que trabalham aí, né, de definição, que é a comunidade terapêutica, mas para mim, eu já defino como um espaço protetivo não são muros, né? Uma pergunta que eu faço nas minhas aulas, espaço de proteção não tem nada a ver com muros, espaço de proteção tem a ver com as relações que são estabelecidas, tem a ver com o projeto político-pedagógico que é oferecido, e tem a ver com o corpo profissional, que eu acho que, de imediato, tem a ver com esse assunto que nós estamos tratando. Sim. Então, eu penso que essas equipes, elas são necessárias porque o fato de acolhidos estarem em comunidades terapêuticas, aí a gente cria um momento oportuno de aprendizagem, né? E esses espaços de aprendizagem não podem ser baseados em achismos, né? A gente precisa entender que os profissionais que atuam em comunidades terapêuticas precisam cada vez mais de formação, de especialização, lógico, o amor à causa, lógico que o carinho, a militância tem tudo a ver. Mas a formação profissional, como em todas as outras políticas públicas, ela é necessária para que a gente faça um enfrentamento com as causas devidas, com as relações devidas, com o diálogo devido. Mas eu diria que uma das coisas que é muito importante no profissional que atua em comunidades terapêuticas, em acolhimento, em qualquer uma das políticas que nós estivermos falando, ele precisa ser referência. Eu acho que o Paulo Freire fala muito isso, né? É preciso diminuir a distância entre o que eu falo e o que eu faço. E que a minha prática tem embasamento teórico. Então, é importantíssimo pensar que eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Se eu já tenho esse ambiente onde o que eu falo é igualzinho ao que eu faço, e eu crio uma equipe com uma linguagem, dialogando com o projeto pedagógico, a tendência a não ter falência é grandiosa. Exatamente. Eu ia falar isso. O que eu penso, o que eu falo e o que eu reproduzo. Esse L, né? Ele precisa ser fundamental. E a gente pode trazer para todos os lados da nossa vida, não só o cara que está ali educando, não só a pessoa, o profissional que está ali direcionando e sendo uma referência, mas para todos os lados da nossa vida, né? E isso tem a ver também com saúde mental, né? E a minha principalmente. Sim. Então, foi fantástico essa pincelada que você deu aí. Porque parece uma coisa que é muito comum, né? Parece comum falar isso, né? Mas quem está recebendo de nós, né, o tratamento, a gente sempre tem referências ao longo da vida da gente. A gente sempre cita pessoas que, de alguma forma, organiza a nossa maneira de agir e de pensar. E, lógico, que nesse âmbito, dentro das CTs, não se faz diferente. Coisas bobas como, se eu não quero um espaço em que se fale alto, eu não posso falar alto. Não é? Parece bobo isso, mas é extremamente significativo. Muito. Extremamente significativo. E comunidade terapêutica é um ambiente onde vai ser reproduzido novos hábitos. Vamos deixar os antigos e serem reproduzidos novos hábitos. E aonde que eu aprendo os novos hábitos? Né? Porque assim, quando a gente fala um pouco sobre o transtorno por substância, quando estaciona, eu dou de cara com um universo novo dentro de mim, né? Que vai ser vasculhado
claro, pelas intervenções profissionais, né, no grupo de psicoterapia, no grupo de terapia, né, com o psicólogo, até mesmo com o assistente social, fazendo as questões sociais, né, desenvolvendo ali seu RG, seu CPF, toda essa característica né, do social. E aí também o instinto gregário também vem à tona. Né? Eu preciso ser sociável. Como que eu consigo ser uma pessoa amigável? Como que eu consigo desenvolver em mim uma participação na vida do outro? Uhum. Né? Sim. Eu acho que grande parte, né, dos fenômenos que acontecem dentro das comunidades terapêuticas, eu costumo muito, na minha aula, eu me reporto a um autor chamado Karel Kozik, eu inicio falando de fenômenos. Uhum. Né? Fenômenos aqui eu estou dizendo assim, aquelas questões que acontecem cotidianamente dentro da CTs ou dentro do trabalho da gente, né? E que, teoricamente, o Karel Kozik diz que a gente olha a aparência desses fenômenos. Então, uma das grandes questões que acontecem dentro das comunidades terapêuticas são desistências, né? Desistência do processo, desistência do que é oferecido, e também a questão da disciplina. A questão da disciplina é muito discutida, né? Parece que é um eixo prioritário, porque, ao meu ver, a disciplina é vista nesse contexto que eu coloquei do Karel Kozik, a gente olha pela aparência. Então, se você me permitir, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da disciplina, né? Então, veja só, eu gosto muito de um psicólogo chamado Júlio Groppa Aquino, que ele fala sobre disciplina, e ele coloca que a disciplina ela tem que ser vista sob 3 óticas, tá? A ótica da estrutura do local que nós oferecemos o serviço, seja a escola, o acolhimento institucional, seja o trabalho que nós temos com a população em situação de rua. Tem um colega que acabou de entrar agora, que também é de Campinas, o Nélio, né? Inclusive, falei com ele hoje, viu? E já estou trazendo para o canal também. Perfeito aí, Nélio. Meu amigo, meu hiper amigo, né? A gente se fala sempre, tem um trabalho maravilhoso em Campinas também, com certeza chame o Nélio, que ele vai ter muito a contribuir. Então, veja, em todos os trabalhos, né, que nós tivermos, em todas as questões que nós estivermos atuando, a gente tem uma estrutura, né? A gente oferece essa estrutura, a gente oferece os profissionais, e nós temos para quem nós vamos receber para executar o serviço, que é o nosso público-alvo, não é? Sim. A gente tem uma tendência equivocada de atribuir ao público-alvo a responsabilidade pela disciplina do processo, né? Para que as regras não sejam quebradas, como se não fôssemos nós os adultos do processo, né? No caso do Júlio Groppa Aquino, ele costuma dizer assim, que a primeira coisa que nós temos que olhar é para a estrutura, depois para o corpo profissional e, por último, no caso que nós vamos olhar para os acolhidos. É mais ou menos inverter a ordem. Os acolhidos estão no espaço para receber um programa da gente. Então, se algo, né, sair desse processo, que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, indiscutivelmente, nós não temos que olhar para o acolhido, nós temos que olhar para o processo. Exato. E aí eu quero dar uma avançadinha nesse sentido de dizer assim, o que eu entendo por estrutura? A estrutura não é uma coisa do bonito, se é um local rico, não. A estrutura que eu estou falando é esse ambiente protegido. De qual ambiente protegido eu estou falando? Um espaço que seja limpo, um espaço que seja claro, um espaço que tenha um material permanente que seja bacana de ser utilizado, mas eu diria também que nessa estrutura nós vamos colocar as regras,
Sim. Aquelas que a gente costuma colocar para o outro cumprir, que a gente não dá conta de cumprir, isso é significativo. Eu Sim. imponho regras, muitas vezes, que eu não dou conta de cumprir. Tá? Essas regras devem ser construídas com os acolhidos. Nesse, desculpa até te Imagina, cortar, imagina. essa questão das regras, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, eu também trabalho com crianças desde de 0 até 18 anos que ficam institucionalizados por conta de N De questões problemas, né? judiciais, isso. Isso. E aí, eu, como educador social e com o corpo da minha equipe, nós sentamos e falamos assim: olha, quais vão ser as regras estipuladas para Fulano? E aí a gente estuda o caso desse fulano e entende também que esse fulano vai ter pé ou não vai ter pé para se organizar para poder realmente fazer acontecer essas regras, porque não adianta eu colocar uma questão sendo a pessoa não tem nem o mínimo de acesso a essa regra. No sentido assim, de não conseguir fazer mesmo. Né? E aí é como se fosse um bastão de excelência descendo. E aí eu preciso ter essa leitura do sujeito, senão fica inviável as regras, né? Sim, e eu acho que dentro disso que você está falando, tem uma outra questão que é de suma importância, é que quando nós colocamos regras ou quando nós colocamos um programa, ele não pode ser alguma coisa baseado em achismos. Ele tem que ser uma coisa escrita, ele tem que ser um projeto político-pedagógico, para que a equipe ela não se perca no diálogo com esse projeto, né? Porque é importante que, sem perder a identidade e especificidade de cada profissão, do assistente social, do psicólogo, dos conselheiros, mas que todos. Um exemplo claro, nós estamos falando de disciplina, isso é muito claro dentro da instituição que eu trabalho. Todo mundo sabe que não vai ser baseado em castigo, todo mundo sabe que se tiver um problema com disciplina, é para a equipe que nós vamos olhar, quais os novos planos que nós vamos fazer. É muito claro o que nós temos de projeto pedagógico. É muito claro esse organograma, né? Eu acho que a gente também tem que pensar ainda dentro, só falando de estrutura, não falando de profissionais ainda, só Sim. falando dentro de estrutura, a gente mudar um pouquinho aquela ótica também, que eu bato muito na tecla. Eu ofereço uma atividade e eu vou explicar o objetivo. Eu acho que nós temos que inverter essa ótica. Eu preciso ter o objetivo claro do serviço para que eu ofereça atividades. Isso muda Perfeito. muito a coisa, tá? Muda muito. Então, tudo isso, ao meu ver, faz parte da estrutura. Eu acho que a gente conversava um pouquinho antes e a gente pode socializar isso para o pessoal sobre projetos, né? Nenhum local que não tiver projeto, que os profissionais não saibam onde eles estão atuando e com o que eles dialogam, é impossível de dar certo, porque os acolhidos vão se perder no meio de tudo isso. Porque Né? os mais atingidos são eles, né? Eles estão ali assistindo e esperando, famintos pela proporção do Exatamente. material que a gente tem para dar para eles. Ninguém vai mudar, né, Jairo? Porque atravessou um muro. Eu vou trazer todas as cargas, todos os pensamentos, todas as relações enquanto ser social que eu tenho fora do âmbito dos serviços, eu vou trazer para dentro. Exato. Então, as intervenções devem ser nossas, né? Nós é que temos que olhar. Aí eu me reporto ao Karel Kozik. Eu tenho que olhar para os fenômenos que estão sendo apresentados e saber que modelo de intervenção eu vou oferecer. Porque se os acolhidos já entrassem sabendo, conseguindo fazer, nós não precisávamos de comunidade terapêutica e nem de corpo profissional, né? Exato. E aí, se você me permite que que eu avance, Sim, o sim. Júlio Gropa Aquino vai falando, o segundo corpo de tudo isso são os profissionais, né? Os profissionais não vêm com formações específicas para essas temáticas, lógico, né? Então, é necessário que a coordenação, que a direção dos diversos serviços que nós oferecemos
garanta a esses profissionais, né? Qualidade de trabalho. O que é qualidade de trabalho? É formação permanente, é coordenação presente, são respostas, né, às dúvidas. Os profissionais, eles devem trabalhar motivados. A gente precisa criar. Por exemplo, quando você fala da Febract, e aqui eu, né, vou fazer todo o meu carinho por pertencer à Febract, fazer parte do Conselho Deliberativo, estar professora da Febract já há algum tempo. É importante. A Febract está em constante preocupação. Então, eu costumo dizer para o pessoal assim: olha, por mais que a gente tenha algumas linguagens que os professores, ou porque eu sigo a questão de determinada linguagem da legislação, ou porque eu trago questões inovadoras, mas o certo é que o corpo de profissionais da Febract, nós temos um projeto pedagógico, então a gente atua dentro desse projeto pedagógico. Ninguém vai ter surpresa de assistir um professor na formação falando que é a favor de exclusão porque não cumpriu. Nós não vamos ver isso. Nós não vamos, porque nós temos uma linha de formação. Então, o projeto pedagógico, a formação dos profissionais é de suma importância. Sim, sim. Bom, vamos dar uma paradinha, Edna, e aí eu quero fazer um agradecimento a todo mundo que está entrando aqui, e aí eu vou mostrando na tela, se for convidado teu, você vai sinalizando, tá bom? Vamos lá. Sim. Maria Tereza, seja coordenadora muito de um dos acolhimentos. Que legal. Maria Tereza, você seja muito bem-vinda aqui no grupo, apareça mais vezes e contribua sempre com os comentários aqui. Doutora Miriam Dias, ela está falando lá de Poços de Caldas, está dando boa noite para nós. Boa noite, doutora. A Ângela também está falando lá da cidade de Valinhos. Boa noite, Ângela. É uma parceira também lá no meu trabalho. O Nélio, que eu já mostrei aqui, que é aí o nosso... Meu amigo. Um dos nossos próximos convidados, né? Marcelo... É um educador, o Marcelo está fazendo um serviço social, é educador em uma dos acolhimentos, numa casa diferente da Maria Tereza. Que legal, seja muito bem-vindo, Marcelo. Tem a Paula Gumiero, que está falando aqui de Campinas, uma querida aqui também do grupo. Rubens. O Rubens trabalha junto com o Marcelo, é educador social também num acolhimento de adolescentes. Que legal, seja muito bem-vindo, Rubens, nesse canal. Lucimar, eu acho. Seja muito bem-vinda, Lucimar. Não a conheço, mas esse canal aqui é para você também. Continue conosco. Boa noite também, não sei lá. bem convidativo, né? Fernanda. É uma educadora. Que legal. É uma educadora. Boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Alexandre Pedroso. Um dos coordenadores da Só por Hoje. Que legal. Parceiro aí da Edna. Parceiraço. Valentina, também seja muito bem-vinda a esse canal. Alexandre também Pedroso está dando outro boa noite. E aí tem um conhecido nosso aqui, Grande Félix. E aí ele deixa aqui para nós uma... Opa! Ótima noite. Grato, Jair e Edna, pela disposição em compartilhar conhecimentos. Você conhece o Félix? Não conheço. Félix é uma excelente pessoa, vale a pena seguir aí nas redes sociais, ele posta vários conteúdos em relação à saúde mental. Que bacana, Félix. Tem uma história fantástica. A Ita Sorrá também é uma psicóloga, eu convidei ela tem um conteúdo fantástico também na rede social. Estamos acabando, tá? A Dani também está dando boa noite. É uma psicóloga também, incrível, maravilhosa, há muitos anos de instituição também. Legal. Crisma, esse menino, ele foi acolhido nosso, tá? Ele passou conosco no acolhimento, hoje tá aí, ó, tá vendo o terninho?
Que legal. Faz atuação na área social. Muito orgulho desse menino, viu? Muito bom. Obrigada, Crisma. Seja muito bem-vindo, Crisma, a esse canal. Contribua conosco sempre nos comentários. Canal só por hoje. Olha lá. Não é a comunidade, não, né? Acho que não. Não, né? Vem o Jubileu também, dando boa noite para nós. Enfim, daqui a pouco a gente aparece de novo aqui. Pessoal, sempre que vocês tiverem nas lives, eu peço para que vocês tirem prints e coloquem lá no nosso canal. Nos ajuda com a questão de engajamento, né? E comentem sempre, tirem suas dúvidas. Aqui é o lugar de vocês, né? É o ambiente de vocês. A minha parte aqui é só trazer o profissional e degustar todo o conteúdo que ele traz para nós, assim como vocês, né? Então, vocês são sempre muito bem-vindos. Tem o pessoal que está acessando pelo Facebook. O André Almeida, Neide, conhece? Da My Journey? Não conheço. O André também é uma pessoa fantástica. Ele traz aí as terapias digitais. Ele está entrando pelo Facebook. Bacana. Jaine Galhardo também é uma psicóloga. O Sandro e a Tânia, que são os meus tios, que fazem muito tempo que eu não vejo. Que legal, Jair. Beijo para eles. E a Jane Nascimento também é fundadora do Mundo Sem Drogas, uma organização fantástica que vem até fora do país. Daqui a pouquinho a gente coloca mais comentários. Tá. Que bacana, né, Neide? A gente conversar, Edna, a gente conversar um pouco sobre essa questão do educador social, né, no âmbito das comunidades terapêuticas, porque daí o que acontece? Gera-se muita polêmica, né? E me faz pensar. Eu sou protagonista da vida de alguém, ou o que eu posso entregar para as pessoas do melhor de mim? Hoje eu vi uma frase, até inclusive no Instagram, você tem entregado o seu melhor resultado hoje? Né? Pensando nessa questão de educador, né? E pensando em todas essas esferas que a gente já está permeando, né? E aí a gente estava falando a respeito dos fenômenos, né? Que são as disciplinas, enfim. E aí eu queria perguntar uma questão, avaliação. Como que você pensa sobre a avaliação? Quais são os critérios de ter uma avaliação? Olha, eu acho que é uma outra demanda, né? Eu estava até comentando anteriormente que a gente colocou os 3 pilares lá da questão da disciplina, né? A gente falou de estrutura, lógico que isso, se você for falar sobre isso, você vai falar um dia inteiro sobre todo o processo de estrutura, o que é ambiente protetivo, falar como é que se constrói um projeto pedagógico, que é a grande maioria, né? A gente pergunta, às vezes, na aula, quem aqui tem um projeto político-pedagógico, né? O pessoal tem muita dificuldade de construir isso. Aí eu acho que depois a gente passa para essa condição do profissional, né? Que deve estar em constante formação, que nós, enquanto executores de políticas públicas, devemos oferecer essa formação para que haja motivação. Não vou dizer que seja fácil, o trabalho da gente não é fácil, lógico, nós estamos aí trabalhando na alta complexidade, nós estamos falando de uma situação que é muito grave, né, dentro das questões sociais. Você trabalhar de todas as problemáticas que nós enfrentamos. Mas, a partir do momento que a gente se coloca na proposta de trabalhar, nós temos que nos formar e nos prepararmos para isso. E só por último, os acolhidos. Só por último, a gente poderia atribuir... Lógico que tem uma parte de responsabilidade que é deles, mas o ambiente, as intervenções, as oficinas, o cronograma de atividade... o psicólogo, o assistente social, o pedagogo que chega para trabalhar nessa área, como eu disse, nós não temos que perder as nossas especificidades profissionais, mas a gente precisa dialogar com uma linguagem única, né? Ou pelo menos que se relaciona num ponto comum para este enfrentamento. Os acolhidos, eles vão se portar
melhor ou pior diante daquilo que nós oferecermos. E eu tenho aqui uma proposta, uma quebra de paradigma, Jairo, que é assim, é olhar para os momentos de indisciplina como ferramentas de intervenção. Então, quando eu olho para determinados fenômenos da indisciplina, é para dizer assim, ó, o que é que nós precisamos fazer, como é que nós podemos conversar sobre isso. Eu tenho um exemplo que eu dou, e eu vivo dando esse exemplo nas aulas, porque quem trouxe foi uma aluna e eu achei pertinente. Ela é uma aluna que a comunidade que ela fez tratamento é no Nordeste, e ela falou que ele tinha uma aula de yoga, Jairo. Olha que legal. 13 horas, legal, mas olha só, às 13 horas, numa instituição mista, porque era um voluntário que dava yoga, ele só podia esse horário, e a sala tinha ventilador. Ela falou, eles nunca fizeram yoga. Nunca. Porque virava uma bagunça. A ideia é boa. Mas a estrutura, percebe? A estrutura não. E aí, ela fala, quantas exclusões nós não tivemos por conta dessa situação da yoga? Que você pergunta da avaliação. Então, eu atribuí, num caso como esse, a gente atribuiu ao acolhido a responsabilidade de dar certo ou não a oficina de yoga. No entanto, a estrutura não contribuía para que essas coisas funcionassem, né? Então, a avaliação, ela é uma coisa... Eu poderia citar um outro autor que eu gosto muito, que é o Philippe Perrenot, que trata essa questão, né, de avaliação, que ele diz assim, ó, as pessoas não aprendem de forma... elas não aprendem iguais, né? Elas são diferentes, como elas recebem essa aprendizagem, tá? Elas precisam de ferramentas diferentes e elas precisam de momentos diferentes. É a mesma coisa, é igual dizer, as pessoas você não vai oferecer as mesmas coisas achando que as pessoas vão aprender da mesma forma, né? E ele coloca uma figura que eu costumo colocar para os alunos, Jairo, que é assim, um professor dizendo, olha, para eu fazer uma avaliação justa, eu vou pedir para que todos subam em cima da árvore. Ele fala, eu vou ser justo, eu vou fazer para todo mundo a mesma coisa, só que ele tinha macaco, ele tinha peixe, ele tinha... para mostrar que nem todo mundo vai subir na árvore, não vai. Tem pessoas que não vão subir na árvore, vão aprender de maneira diferente, vão precisar de outras ferramentas. Daí o plano individual de atendimento. Que também é uma ferramenta fantástica. Pois é. É uma ferramenta necessária e fantástica, né? Eu passei por algumas instituições, inclusive o IPH, onde a Febract aí teve berço de tudo isso, né? E depois eu passei por outras instituições. E, infelizmente ou felizmente, Edna, o comparativo, quando você passa por um lugar e passa por outro, você tem ali a tua avaliação de critério, né? O que você tem ali até por sentido profissional mesmo, que você defende, né? E aí outras passagens são meras passagens, né? E essa ferramenta do PAS, eu aprendi de verdade a fazer a leitura de toda essa ferramenta no IPH. Né, através de uma conversa com psicólogos e de uma conversa, inclusive, com coordenadores de lá na época. Sem essa ferramenta, eu não consigo ter uma avaliação muito mais precisa. Individual, né? Individual. Eu acho que desde o acolhimento essa ferramenta já tem valida. Né? Desde a hora que o cara entrou ali, já está validando essa ferramenta. Né? Sim. E você vê, e o que a gente oferece, nem todos vão conseguir cumprir. Vamos lá, eu tenho um projeto de educação física, de atividade física. Nem todos vão conseguir cumprir as mesmas coisas, porque uns vão super se dar bem com artes, outros vão se dar bem com preparação física. Preparação física, nem todos vão jogar futebol do mesmo jeito. A questão é que se a gente não olhar para esses fenômenos, né,
de uma forma para além do papel do educador, né? Para além, olhar para isso na essência da questão, nós vamos ser injustos, porque nós vamos cometer injustiças, porque nós vamos fazer avaliações de exclusão como se todos os indivíduos fossem iguais na sua aprendizagem. Sim. Né? Perfeito. Bom, outra paradinha, senão eu não consigo atender todos os comentários que tem aqui. Tem bastante, viu, Edna? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. O canal Só Por Hoje, já descobri quem que é. É um parceiro, Carlos, também chamado... ele mora em Valinhos também. Ah, bacana. Abraço. Aqui é minha mãe dizendo boa noite, Thaís Teles. Família. Ai, que linda! Beijos. E aqui o Félix, ele traz uma reflexão para a gente pensar. Vocês da FEBRACT e outras entidades representativas do setor já tentaram se unir para a construção de uma política pública que toma obrigatória essa formação para os profissionais de CT? Félix, vamos depois, né, adicionar, bacana, prazer te conhecer, tá? Olha, já existe hoje, né, um banco de dados aí que para a formação de conselheiros, para ter disponível essa questão de acionar os conselheiros, já existe, né, aquela formatação que para você trabalhar em comunidades terapêuticas você precisa ter o mínimo de formação e reconhecimento na área da dependência química, então não é... e hoje, tudo que você está entregando, né, Félix, em termos de projetos para financiamentos públicos, um dos últimos projetos agora aí que eu recomeço, a exigência, inclusive, de pós-graduação na área. Então, está ficando cada vez mais exigente, e eu acho que é plausível, acho que é pertinente. Sim. Isso, né? Então, penso que eu tenha respondido aí a pergunta do Félix. Então, é uma preocupação imensa da FEBRACT. Perfeito, obrigado. O Ricardo também está trazendo aí para a gente, precisa ter educador e não estar educador. Nosso amigo Ricardo, o Ricardo também está no programa Recomeço, viu, Jairo? Teve o filho participando agora da aula, o filho deu um showzaço lá. Que bacana. Meu beijo para o Ricardo. Essa turma da FEBRACT eu só acompanhei pelas redes sociais, foi bacana, viu? 70 pessoas, se não me engano. 70 pessoas. 69, legal. Eu acho. Parabéns pela FEBRACT aí. E mais uma vez aqui o Félix contribuindo. Ó. Pode falar um pouco até onde chegaram nessa luta e como pode se avançar? A obrigatoriedade hoje na questão dos financiamentos públicos para que as pessoas tenham formação na área, né? Lógico, alguma escola como a FEBRACT que tenha reconhecimento, né? Não é uma coisa assim, eu faço um curso e tudo mais. Eu acho que nós avançamos bastante. É que eu vou te falar uma coisa que talvez, né, choque. É que eu penso que muitos locais se passam por comunidades terapêuticas sem ser comunidades terapêuticas. Perfeita observação. E aí a gente não tem abrangência, mas aquelas que são comunidades terapêuticas, que têm um modelo de comunidade terapêutica, que é a procura pelo tratamento voluntário, que é o ambiente protegido, que é um local onde se tem equipes mínimas, não se tem castigo, o desligamento ele é voluntário, né? Então, a obrigatoriedade de se ter profissionais com formação na área é pertinente. Agora, as outras, né, Félix, que dizem ser comunidades terapêuticas, mas não são, aí a questão já fica um pouco difícil, porque a gente não tem âmbito sobre esses locais, né? Não tem como avaliar, né? Até porque, para se adaptar à formação, por exemplo, do modelo FEBRACT, precisa minimamente investimento. Sim. Precisa minimamente de profissional gabaritado. Sim.
Né? E, sem dúvida, tudo isso corrobora para poder ter um atendimento aí muito mais solícito para as pessoas que precisam. E quando tem financiamento público, não é uma oferta qualquer, né? Uhum. Lógico que o financiamento público, ele tem monitoramento, e é isso mesmo, é o que está previsto no Sistema Único de Assistência, porque, por enquanto, o financiamento ainda é pela assistência no estado de São Paulo, né? Via sedes, e tem monitoramento e deve ter monitoramento, né? Deve ter. Eu acho que esse avanço ele foi de suma importância para as organizações, né, que têm responsabilidade com a formação dos seus profissionais, de ter que cumprir metas e assim por diante. E a participação de todos nós profissionais, né, que eu acho que também vem aí uma resposta para o Félix, também na nossa atuação nos conselhos, né, os conselhos de direito, os conselhos que vão olhar para as políticas públicas e vão validar ou não essas políticas públicas de controle social, eles são de suma importância essa militância, porque é isso que vai dando corpo, né, para essa identidade comunidade terapêutica, né? Uhum. E comunidade terapêutica nada mais nada menos que é um ambiente maravilhoso, né, Edna? Eu sou fruto de comunidade terapêutica, eu sou fruto desse espaço. Maravilhoso. Né? Hoje eu tenho habilidades sociais que eu comecei a desenvolver lá. Hoje o meu processo de recuperação ele acontece por conta de eu ter aprendido legal lá e eu ter me entregado para aprender. Não adianta ter tudo disponível para mim e eu não querer. Né? Eu tenho que me desprender. Mas olha o que você falou que eu acho que é de extrema relevância. Quando você diz, eu passei pelo IPH, eu passei por outras e não tem nem o que comparar. É exatamente disso que nós estamos falando, porque o IPH tem um projeto pedagógico. E o projeto pedagógico ele deve ser para desenvolver habilidades sociais. Exatamente. O ser humano desenvolve habilidades sociais a qualquer tempo, a qualquer momento, desde que ele for motivado, que tiver ferramentas sólidas para isso. Porque nós não podemos, dependendo dos locais que eu já fui, né, por conta de conselhos, fazer fiscalização, Jairo, a pessoa entra lá e sai pior. Isso não é comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é um ambiente que se desenvolve habilidades sociais. E minimamente protegido aí, né? De convivência entre pares. Então, por que eu, né, sou anônima, defendo os grupos anônimos, etc. Porque eu aprendo com meu par. Ninguém me dá conselho, eu aprendo. Então, essa coisa da referência profissional e de um ambiente em que os acolhidos se encontram num processo de harmonia, essa harmonia não é ser calado. Essa harmonia é trazer questões que precisam ser trabalhadas, mas de forma suave, de forma respeitosa, e a responsabilidade por tudo isso é da estrutura e dos profissionais. É isso. E aí vai a questão da avaliação que a gente estava discutindo, né, um pouco passado aí. Sim. Vamos dar mais alguns boa noites aqui, ó. Vem o meu querido Xará, não o conheço, Jairo Ferreira. Seja muito bem-vindo, Jairo. Esse canal aqui também é teu. Vem a Kelly também dando boa noite para nós. Conhece? A Kelly é uma psicóloga nossa também, está trabalhando na abordagem. Obrigado, Kelly. Muito bom. A Lucimara Soares está dando boa noite para nós. Desiane Miranda. A Desiane é uma grande amiga, tá? É coordenadora de um dos CRAS aqui de São José do Rio Preto. Obrigada por estar aqui, viu? Que legal. Uma pessoa inteligentíssima, inteligentíssima. E, pessoal, vocês, assim, além de vocês fazerem com que esse ambiente seja de vocês, entre em contato comigo pela rede social, para a gente bater um papo junto aqui, a gente desenvolver um tema aí para a gente discutir como agora a gente está fazendo. Que também é outra parte da família. Esse é o meu pai. Ah, é? Que bacana, seu Isaac, abraço. Adevandro. Esse Adevandro, ele é fantástico. Não sei se você já conhece, Edna. Ele também
ele é um recuperando, né? E hoje ele está fazendo lives também, esse movimento que a gente está fazendo. Eu acho que é muito legal, né? É uma forma de trazer conhecimento técnico, de conteúdo muito com embasamento científico, muito mais próximo das pessoas, né? E esse Adevandro está aí, meu parceiro de rede social, não o conheço, mas a gente já está linkado aí. Seja muito bem-vindo, viu, Adevandro? Bacana, que bacana. Também peço que me adicione. Bacana. Legal. No finalzinho eu divulgo o canal da Edna. Tem o GCE também aqui, ó. Tema extremamente importante para as famílias e a convidada é uma especialidade no assunto. Parabéns pela iniciativa. O GCE é um dos coordenadores aqui, então... Que legal! Então, bacana, obrigada. O ambiente tá super propício, né? E aí o Nélio também está contribuindo. Ó, Edna, eu gostaria de, se possível, se tu pudesse explanar sobre a interação e a integração da leitura psicossocial na comunidade terapêutica. Ó, eu acho que são, né, Nélio? De novo, eu vou te mandar beijos, paixão, né? Eu acho que nós estamos tratando de dois assuntos. Eu não sei se eu entendi o que o Nélio está colocando aqui, tá? Ele está falando sobre interação e integração da leitura psicossocial na CT e interface com a saúde mental pública, dinamizado no CAPS de álcool e drogas. Então, assim, se eu estou entendendo, o Nélio está falando das relações que nós estabelecemos com os CAPs, e se não for, por favor, me corrija isso. Mas se não for, eu também quero falar sobre isso. Bom, acho que a gente tem que ter uma preocupação que eu acho que o Félix traz, que é o seguinte: a política sobre drogas, ela não deve perpassar por um instrumento ideológico, né? A política sobre drogas, ela precisa ter as mais variados tipos de serviços, então essa é uma crítica que eu faço, ou a gente teve, num determinado momento, só financiamento para CAPS, tá? E num outro momento, muito para comunidades terapêuticas. Eu acho que o usuário do serviço, ele necessita ter as várias políticas públicas do qual ele possa se identificar, do qual ele possa fazer escolhas, né? Se ele é um caso para tratamento em comunidade terapêutica e ele quer comunidade terapêutica, e se ela for comunidade terapêutica, acho que isso que é importante, tem que ser comunidade terapêutica, por isso o financiamento público tem que passar pela situação do monitoramento, das fiscalizações, etc., mas ele deve também ter o CAPS, ele também deve ter essas relações, porque a gente tem vivido, eu não digo nos últimos anos, mas nas últimas décadas, momentos em que há um financiamento só para uma coisa e pouco para outra, e num outro momento, muito financiamento para B e pouco para A. E a gente necessita do diálogo desses vários serviços. Sim, né? Até porque eles se comunicam, né? Isso, precisamos, porque o médico não pode estar dentro da comunidade terapêutica, ele tem que estar na rede pública. Não é que ele não pode, né? Ele não necessita estar dentro, porque eu tenho que ter isso dentro da política pública. Não sei se foi isso que o Nélio perguntou, mas eu acredito que seja isso. Sim, de qualquer forma, Nélio, se não for, você comenta aqui que a gente já coloca. Infelizmente, a gente está quase chegando no final aqui do nosso tempo. Vamos, com certeza, viu, Edna, trazer mais um momento aqui para a gente discutir, com certeza, em outro tema aí, bem pertinente também. A minha mãe está colocando um comentário, excelente palavra sobre aprendizagem e avaliação, sempre respeitando cada indivíduo. E, né? É pedagoga, dona Thaís? Ela é professora. Lógico. É o nosso discurso, Thaís. Depois vamos bater papo, vamos conversar sobre isso. É isso aí. Gente, mais uma vez, Edna, só mais um minutinho para a gente já ir para o encerramento. Quero agradecer a todos que entraram. Tem muitos comentários aqui, eu não vou dar conta de colocar, mas eu quero agradecer a todos que entraram pelo YouTube, entraram pelo Facebook, das duas plataformas lá.
E vocês aqui são muito bem-vindos, né? Quero dizer que esse ambiente é de vocês, né? O convidado, a minha parte é trazer o convidado, nossa parte é desfrutar de tudo que a gente tem para desfrutar em relação ao profissionalismo, à ética, enfim, e coleguismo, né? Porque as áreas se identificam, né, Edna? Eu sou conselheiro de independência química, mas eu me conecto com você, que você já tem um outro olhar, né, sobre essa demanda, e eu acho que é isso que funciona, né? É dessa maneira que nós vivemos. As conexões, elas são muito importantes, né? Sim. E aqui, esse canal, eu quero trazer isso. A ideia desse canal Recuperação em Foco é trazer muita em relação à saúde mental, até por conta do tempo que nós vivemos, né, Edna? A gente está em tempos, assim, que as pessoas necessitam de abraço, necessitam de ouvido, necessitam olha, vem cá, vou arregaçar a manga com você. De toques. Exato. Eu estou trazendo em dezembro agora, assim, a minha agenda, para você ter noção, Edna, ela vai até janeiro, tá fechada todos os dias. Eu vi como é que você fechou comigo há meses atrás, que bacana, Jair, parabéns, viu? E assim, a proposta desse canal é exatamente essa, trazer veracidade, responsabilidade, né? E a gente tem que colocar essa cara a tapa, não tem por onde. Não tem por onde. Eu, por exemplo, eu tracei alguns objetivos que não deram certo para a minha vida, viu, Ed? Na hora que eu realmente falei, não, é nisso que eu tenho que me fixar, é nisso que eu tenho que me orientar, então as coisas parecem que vão desabrochando. Sim, vão acontecendo. Vão acontecendo. Gente, quero mais uma vez agradecer todos os convidados da Edna que entraram aqui, que fizeram a contribuição. Edna, eu vou passar para você fazer as considerações finais, e aí depois a gente entrega uma frase que você tem aí para deixar para o pessoal. Mas primeiro só as considerações. Tá. Bom, eu sempre vou respeitar qualquer adicto em recuperação ou que queira recuperação. Então, assim, eu é que sou grata a você, a minha gratidão, o meu respeito à tua trajetória, o meu respeito a esse trabalho que você está fazendo, que é de grande importância. Você é de uma gentileza ímpar, tá? De uma responsabilidade ímpar, você sistematiza tudo. Me senti que eu vim para falar num local super seguro, com pessoas que estão aí na militância. É para a militância que nós estamos conversando. Então, o meu grande beijo, o meu grande abraço, né, a todos, a minha gratidão, né, o pessoal que trabalha comigo, as pessoas que trabalham com você, aos novos amigos que nós vamos formar a partir daqui. Uhum. Conte comigo, conte com a Só por Hoje, conte com a Febract, e eu sempre vou dizer gratidão, olha, imensa por esse momento, imensa. E eu não sei se agora é a hora da frase, mas eu não sei se eu quero deixar uma frase. Eu quero deixar 2 músicas. Ah, que legal. Eu imaginava que era isso. 2 músicas, né? Uma do Milton Nascimento, que eu sou apaixonada, que é Caçador de Mim. Eu acho que é fantástico. Aquela tentativa de estar caçando a nós mesmos, essa procura de nós mesmos todos os dias, e a gratidão por isso, né? Uhum. E a outra, eu queria sugerir, do Vanderly, eu queria sugerir Cuidando do Meu Jardim, né? Esse cuidado interno, essa gratidão interna, esse carinho. E eu mando aqui meu beijo para a dona Thaís também. Legal, tá? Legal. Olha, eu só tenho que agradecer, viu, Edna? Eu ia falar de professora Edna, falei, vamos fazer no bastidor para eu ensaiar esse negócio, né? De jeito nenhum. Mas de um conteúdo muito legal que você trouxe, essa iniciativa também do Recuperação em Foco, trazer esses profissionais assim gabaritados como você, eu acho que é de excelente importância. Até por conta das pessoas que nos acessam, né? Aqui deve ter coordenadores, como a gente já viu hoje aqui, deve ter pessoas que atuam indiretamente na área, pessoas que não sabem muito sobre dependência química, mas a partir da live já começam a ter um outro olhar,
né? Então, gratidão eterna por tudo que tem acontecido aqui nesse canal até hoje, né? E aí, eu quero deixar também para as pessoas que validem o seu joinha, validem o seu coraçãozinho, que isso gera-se engajamento, tira print da tela, faz o que vocês quiserem, faz um comentário, joga na rede social, que isso aí nos ajuda bastante. Marca eu, marca a Edna também, que eu vou colocar aqui, viu, Edna? O seu canal. Posso, né? Lógico, fique à vontade. Tem aqui, olha lá, o telefone lá embaixo. O telefone, dá uma olhada, ver se é isso mesmo, Edna. É isso mesmo. Tá. E o canal do Instagram. Acessem lá, tem muito conteúdo legal e ela está à disposição para vocês tirarem dúvidas, enfim. São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Neide, muito obrigado. Edna, desculpa, eu tô com Neide. O Neide, eu vi. Edna, obrigado Eu que agradeço, por aceitar, assim, de bate-pronto o nosso convite, né? E fica aí um hashtag Febract para poder trazer todo mundo aqui. Acho que o Lucas vai ser o próximo, se Deus quiser. Certeza, tá? Abraços, então, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Eu vou só manter um pouquinho no finalzinho até eu encerrar, que a gente vai bater um outro papo. Obrigado. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e amanhã tem mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.